Muito boa noite a todos. Então, vamos agora ter um pequeno debate, um diálogo a respeito da carta do Papa Francisco, Scripturae Sacrae Affectus, sobre a Sagrada Escritura, e vamos falar a respeito dessa carta maravilhosa que o Papa publicou a 30 de setembro passado, o padre Fábio Siqueira, que é doutor em teologia, e o nosso diretor aqui do Centro Dom Vital, Jefferson, que é doutor em História. Então, vamos ver, por favor, passo a palavra ao Jefferson, em primeiro lugar. Você tem aí seus 20, 15 minutos para fazer a sua exposição. Beleza, obrigado, João. Bom, boa noite a todos, boa noite a quem não assiste agora, quem vai assistir depois na gravação. É um prazer recebê-los nesse mais um evento e último do ano do Centro Dom Vital, né? A forma de fechar o ano com chave de ouro. Ainda mais com a presença do padre Fábio, que aceitou meu convite, agradeço logo. Enfim, vamos lá. A ideia de fazer uma mesa sobre a carta do Papa é porque essa carta foi pouco conhecida. Ela não está sendo muito falada nas rodas, né? Ela foi publicada um pouco antes da Fratelli Tutti, que foi uma carta encíclica que deu muito mais, teve muito mais apelo da mídia, foi muito mais falada pelo tema que ela tem. Foi uma carta, a Fratelli Tutti, ao contrário da Scripturae Sacrae Affectus, é uma carta encíclica, né? E ela é dirigida não só o tema que realmente as cartas encíclicas tratam, não é restrito ou dirigido apenas aos cristãos, apenas aos católicos. É uma carta de caráter muito mais geral, né? E ela tratou de fraternidade e amizade social, né? E também está muito ligado a São Francisco. Então, tudo isso fez com que os documentos muito colados a ela fossem um pouco esquecidos. Então, nesse sentido, eu propus a leitura e o comentário dessa carta, que é muito bonita, assim, e ela, apesar de ser dirigida aos cristãos, não é católicos, não é apenas, a mensagem dela pode ser dirigida aos demais, até não crentes. Bom, vamos lá. Como eu disse, o próprio título da Carta Apostólica, né, o afeto à Sagrada Escritura, ela fala sobre a relação que devemos ter com a Escritura. Francisco oferece uma chave de leitura a partir da vida e obra de São Jerônimo. Aliás, que se dizer, essa carta foi escrita em homenagem aos 1.600 anos da morte de São Jerônimo, né? O Papa chama São Jerônimo de incomensurável estudioso, tradutor, exegeta, profundo conhecedor e apaixonado divulgador da Sagrada Escritura, um defensor ardente e, por vezes, impetuoso da verdade cristã. Jerônimo era um erudito, estudioso das línguas latinas, hebraica e grega. Em 382, ele foi a Roma e o Papa Dámaso I o convidou para ser seu secretário e depois incumbiu ele de uma tarefa um tanto inusitada e inédita, que era a tradução da Sagrada Escritura para o latim. Essa tradução ganhou o nome de Vulgata. Vulgata é a mesma origem da palavra vulgo, vulgar, que é popular. Então, o Papa Dámaso, lá no século IV, pediu que a Bíblia fosse popular, né? Porque o Império Romano todo falava em latim. Então, ao traduzir a escritura, que era grego e hebraico do Antigo Testamento e grego do Novo, dava oportunidade de todos conhecerem a palavra de Deus, né? Então, era vulgarizar a escritura. Esse pedido tem um porquê. Eu vou dar aqui um breve panorama muito rápido, só para a gente saber o porquê. Em 380, 2 anos antes, a religião oficial do Império Romano passa a ser o cristianismo. Tá? Então, era necessário, era como religião oficial, que todo mundo do Império tivesse acesso às escrituras. Um outro motivo foi que, em 381, teve o primeiro concílio de Constantinopla, ou seja, era o segundo concílio ecumênico, então a igreja ainda estava no processo de autoconhecimento, de afirmação da sua identidade, da afirmação da sua verdade de fé. E em 332, o mesmo ano que São Jerônimo virou secretário do Papa, houve um sínodo em Roma. Esse sínodo promulgou uma lista
um cânon muito bem consciente sobre a escritura. O mesmo cânon que em Trento, lá em 1563, ou antes disso, vai repetir. Tá? Então, o motivo era esse. A escritura foi afirmada, todos os livros, e a religião oficial do Império passou a ser o cristianismo. Logo, a principal veículo de mensagem cristã deveria ser de conhecimento a todos. Por isso, o nome de Vulgata. Né? E a gente tem que lembrar que no século IV, o cristianismo já estava tanto na Europa e no norte da África consolidado. Nesse sentido, a tradução pedida pelo Papa Damaso pode ser entendida como um trabalho de comunicação e abertura da palavra de Deus no mundo cristão. Então, era um esforço de comunicar. Esse é o objetivo da tradução de Jerônimo, não é algo restrito ao século IV, mas é uma característica de toda a igreja, em toda a história. Né? A igreja tem como papel principal, ou então, não principal, mas um dos principais, também salvar almas, ambos são ligados, interdependentes, de comunicar. De acordo com o próprio Francisco, isso é um trecho da Carta Apostólica, a necessidade de traduzir a Bíblia sempre haverá nas categorias linguísticas e mentais de cada cultura e de cada geração, mesmo na cultura secularizada global de hoje. Né? Essa percepção de que a igreja sempre deve comunicar, isso já no século IV, até o Concílio Vaticano II, que, devido às proporções, podemos comparar com a mesma necessidade de comunicar ao tempo atual, né, ou tempo de erro de cada época, o Francisco está seguindo a linha do que ele já tinha dito, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, né? Onde ele diz que a harmonia de um povo está no desenvolvimento de uma cultura de encontro. E Francisco, a tradução não é um trabalho que tem a ver unicamente com a linguagem, mas corresponde verdadeiramente a uma decisão ética mais ampla, que está ligada com a visão inteira da vida. Sem tradução, as diferentes comunidades linguísticas ver-se-iam impossibilitadas de comunicar entre si. Fecharíamos as portas da história uns com os outros e negaríamos a possibilidade de construir uma cultura do encontro. Com efeito, sem tradução, não se dá hospitalidade. Antes, pelo contrário, reforçam-se as ações de hostilidade. O tradutor é um construtor de pontes. A tradução, por ser uma atividade que possibilita a comunicação entre culturas, uma construção de pontes, não deve se restringir à mera transposição. Isso é importante. O exercício de traduzir, né, e traduzir pode ser pensado tanto num texto escrito, como é a Bíblia, tanto no conhecimento, você transmitir o conhecimento ao outro, né, ele não precisa e não pode ser feito de forma literal. Né? É preciso considerar o seu receptor, o que ele entende, o que ele pode entender e fazer uma ponte entre o significado original da palavra de Deus ou do conhecimento, qualquer que seja, daquele que vai receber. Então, traduzir é muito mais... não pode ser visto como verter palavras de uma língua para outra, mas de transmiti-las. Isso é importante. Tradução não é apenas verter uma palavra de um idioma para o outro, mas transmitir as ideias, os conceitos que o autor quis, seja ele o autor divino, seja um outro autor. Tá? Por isso que o Filipe fala que traduzir é construir pontes. Né? Isso tem a ver com a marca da igreja de sempre se comunicar. Comunicação é muito importante. Né? Não pode se prender no passado, né? E não se atualizar para poder comunicar. Nesse sentido, ler uma tradução é também uma interpretação do tradutor. Quando a gente está lendo uma tradução, a gente também está vendo o que o tradutor interpretou. Então, toda vez que a gente lê uma tradução, ou a gente tem uma aula com um professor, ali tem duas coisas: o conteúdo a ser passado e como o professor ou o tradutor enxerga aquele conteúdo. E isso também é construir pontes. Né? São sempre dois autores, seja lá o que for. E Jerônimo parece ir nesse sentido, nessa consciência do que ele está traduzindo, interpretando e colocando aquilo que ele acha que vai ser melhor representativo do texto original. E ele adota uma estratégia. Que estratégia é essa?
uma estratégia para obter segurança, tanto no seu trabalho de tradutor como de exegese, né? Que ele é um grande interpretador e intérprete das escrituras. Essa postura dele de segurança é obediência, né? Ele, ao mesmo tempo que interpreta, ele também que tem uma certa liberdade, se a liberdade de interpretar, ele se mantém obediente. Primeiro, a própria palavra de Deus que ele está traduzindo. E segundo, ao magistério da igreja, obediência à igreja. Com isso, ele consegue ter uma liberdade, mas sem cair no erro, né? Então, é preciso interpretar sem tirar da sua vista o obedecer. Como consequência dessa obediência, ele não se distancia da língua original, tanto que ele é um grande estudioso do hebraico, do próprio latim e do grego, então ele nunca se distancia disso. Ele também não se distancia em nenhum momento da carta de Pedro, ele não se distancia de Roma, tá? Justamente para não cair no erro e não se sentir seguro naquilo que está fazendo, né? Como eu estava falando, essa obediência que gera segurança, que gera certeza, ela não pode ser um fator limitador, né? O Papa Francisco diz que a investigação religiosa, mas eu até estendo isso para qualquer tipo de investigação, de estudo, ele fala que é uma aventura apaixonante. É necessário ter uma atitude para se aprofundar nos estudos. Então, não é aquela coisa de... A mensagem é o seguinte, não é o estudo, seja lá o que for, escritura, engenharia, matemática, arquitetura, qualquer coisa, ele tem que ser uma aventura apaixonante no qual você não pode ficar quieto, passivo, olhando o professor, aquela coisa quase morta. Isso que a mensagem faz. Você tem que ser ativo, tem que perguntar, questionar, tudo isso não com o objetivo de desconstruir, de demolir o conhecimento, mas com o objetivo de conhecer melhor aquilo, né? Ele diz o seguinte, citando uma passagem bíblica de Romanos: a obediência da fé não é uma mera recepção passiva daquilo que é conhecido, mas exige o empenho ativo da investigação pessoal, né? Isso diz o Papa Francisco. Além ele convidar nós não ficarmos inquietos a ter uma atitude ativa, né? Se não fosse isso, eu não usaria a palavra aventura, no caso, né? Aventura pressupõe uma certa mobilidade. Ele também sugere que seja feita em comunidade. Não há aprofundamento da fé nos estudos, da sabedoria, sem fazer isso com um trabalho que é comunitário, que pressupõe pessoas que estão no mesmo nível que você, até abaixo, falando nível de forma de conhecimento, né? Que, dependendo do assunto, eu tenho menos conhecimento do que a Tereza e assim por diante. Dependendo do assunto, é assim que se funciona. E também ter sempre em vista ao professor, aquele que sabe mais. Sem isso gerar uma desobediência. Sem a gente perder de vista a autoridade, que é o do conhecimento, que no caso da igreja é a autoridade do magistério. Tá? E eu penso que essa postura ativa é um aspecto da carta do Papa que é aplicada a tudo, a todos, né? Por isso que essa parte pode ser uma mensagem que não se limita a nós, que é a católicos e cristãos, que é geralmente o público-alvo das cartas apostólicas, né? É algo a ser pensado por todos, né? Que é a inquietude de conhecer, porque lembramos que no começo a primeira palavra que usa é afeto. Quando você tem afeto a alguma coisa, no caso da palavra de Deus, você tem desejo de agradar essa coisa, ou pessoa, né? E também de conhecê-la melhor. É uma coisa que sempre deve mover aquele que o amante ou o amado. Seja o amado Deus, seja o amado minha esposa, que está aqui vendo a gente, seja um objeto, né, que a gente tem estima, sei lá, um objeto científico, digamos assim. Eu amo, por exemplo, eu estudo o século XVI. Eu tenho uma certa afeição, eu quero conhecer aquilo cada vez mais, né? Eu acho que esses dois aspectos, do tradutor, construtor de pontes, e a inquietude do saber, é o que eu queria passar para vocês e espero ter contribuído de alguma forma. É isso. Muito obrigado, Jefferson. Então, como é que a gente faz? A gente faz as perguntas agora ou no final? No final, acho que depois do Padre Fábio, acho que é melhor.
Então tá bom. Padre Fábio, por favor. Bom, então boa noite. Eu queria agradecer o convite do Centro Dom Vital para participar dessa conversa, né, com o Jefferson. Agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando, né? Eu sou o Padre Fábio Siqueira, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E eu conversava com o Jefferson ontem, né? Três coisas eu gostaria de destacar nesse documento, que, como o Jefferson falou, não tem sido bastante explorado, bastante estudado por razões várias, né? Mas 3 coisas que eu gostaria de colocar em destaque, que eu penso que são pontos importantes para os quais o Papa Francisco despertou a nossa reflexão, né? Primeiro, o tema da sacramentalidade da palavra. Esse tema da sacramentalidade da palavra foi um tema já abordado na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, onde o Papa Bento XVI chamou a atenção para esse aspecto. A gente sabe que o Concílio Vaticano II colocou na Sacrosanto Concílio VII, tornou bem explícita essa realidade da presença de Cristo na sua palavra, quando formula ali as 4 formas de presença do Cristo na liturgia, né? Está presente naquele que preside, está presente na Assembleia que se reúne, está presente nas espécies eucarísticas, está presente nos sacramentos de maneira geral, né? De forma que quando alguém batiza, é o Cristo que batiza, e está presente na sua palavra. E depois outros números da Sacrosanto Concílio, onde o Vaticano II procurou despertar os fiéis para essa importância de reconhecer o Cristo presente na palavra, reconhecer a sacramentalidade da palavra. Por que eu penso que esse é um motivo importante? Porque para nós o estudo tem sentido se ele tiver um viés espiritual e também de serviço, né? É o outro tema que eu vou abordar daqui a pouco. E esse estudo só vai ter um sentido espiritual, o estudo bíblico só vai ter um sentido espiritual e uma aplicabilidade, uma dimensão de serviço na comunidade cristã, se nós tivermos consciência de que na palavra nós encontramos o Cristo verdadeiramente presente, quando essa palavra é proclamada na liturgia, sendo, para usar a expressão do próprio Concílio Vaticano II, que na liturgia é o próprio Cristo que nos fala quando a Escritura é proclamada na igreja, né? Eu queria recordar aqui um trechinho da carta, da carta apostólica, sobre a qual nós estamos falando, do Papa Francisco, onde ele retoma o que Bento XVI havia dito na Verbum Domini, sobre a sacramentalidade da palavra. Ele cita a fala do Papa Bento XVI na Verbum Domini, né? É possível compreender a sacramentalidade da palavra através da analogia com a presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho consagrados. Referindo-se à atitude que se deve adotar tanto em relação à Eucaristia como à Palavra de Deus, São Jerônimo afirma, e que é uma citação muito bonita de um comentário que São Jerônimo faz ao Salmo 147, mas como é comum em Jerônimo e em outros padres da igreja, à medida em que vão comentando um texto bíblico, vão também trazendo para dentro daquele comentário outros textos, né, comentando a Escritura pela própria Escritura. Esse era bem o estilo dos padres, né? E São Jerônimo diz assim: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o sacramento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Então aqui é uma imagem muito forte que São Jerônimo faz e que é retomada na Verbum Domini, a analogia da presença de Cristo na palavra com a presença de Cristo nas espécies sacramentais, né? Inclusive até aplicando a palavra o texto de João 6,46. Jerônimo reconhece que esse texto fala sobretudo da presença do Cristo no pão e no vinho consagrados, mas ele afirma isso que a gente diz sobre a presença do Cristo no pão e no vinho consagrados, podemos dizer também sobre a palavra, né? Até repetindo aqui o que Jerônimo diz, o que São Jerônimo diz, né? Embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia a palavra da Escritura é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue, né? Então isso é fundamental, porque quanto mais um cristão reconhece que o Cristo está presente na palavra, que a palavra é presença do Cristo naquela assembleia reunida para celebrar a liturgia,
tanto mais ele vai querer penetrar no sentido da palavra. Jerônimo descobriu isso, por isso ele vai dizer: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. E porque reconheceu Cristo na Escritura, que cada vez mais Jerônimo queria adentrar nesse mistério. Inclusive, com todo o esforço que Jerônimo fez de aprender o hebraico, de fazer a tradução da Escritura a partir das línguas originais, Jerônimo fez um trabalho de grande maestria naquela época, sem contar toda a instrução que ele forneceu para Paula, Eustóquia, né, as virgens e viúvas que o acompanharam a Belém, que aprenderam a rezar os salmos na língua hebraica, né, inclusive aprenderam depois com ele a língua original das Escrituras, para que pudessem, então, conhecer, no caso, o Antigo Testamento, na língua mesmo que foi escrita. Né? Sobre esse tema da sacramentalidade da palavra, eu queria só fazer uma indicação. Infelizmente a gente não tem em português, mas nós temos na língua italiana, pelas edições Kikaion, é uma edição uma editora da comunidade de Bose, na Itália. Nós temos um texto de um padre ortodoxo que já faleceu, o padre Alexander Schmemann. Ele nasceu na Estônia, mas depois passou grande parte da vida nos Estados Unidos, lecionando liturgia. Ele era da Igreja Ortodoxa Russa. E ele, nesse livro, que se chama Eucaristia, o Sacramento do Reino, ele faz uma severa crítica, né, à maneira como a teologia foi se organizando, separando demais as coisas, de tal maneira que já não se entendeu mais a relação da palavra com o sinal sacramental, nem do sinal sacramental com a palavra, né? Inclusive, ele faz uma observação que eu acho que é muito atual. Ele diz assim, em uma certa parte do livro: separado do verbo, da palavra, o sacramento corre o risco de ser concebido como uma operação mágica. Privada do sacramento, a palavra corre o risco de ser reduzida à mera doutrina. Então, o sacramento, separado do verbo, corre o risco de ser compreendido como se fosse uma magia. E isso é muito atual. A gente vê muito isso presente na pastoral, onde os sinais sacramentais são interpretados por muitas pessoas quase como se fossem amuletos, sem conexão nenhuma com a palavra, nem com o mistério pascal de Cristo com o qual eles estão relacionados. E, por sua vez, a palavra privada do sinal sacramental, porque a palavra acompanha em cada liturgia o sinal sacramental, ela privada da palavra, o sinal sacramental privado da palavra se torna uma operação mágica. E a palavra privada do sinal sacramental corre o risco de ser vista como mera doutrina, como mero conjunto de ensinamentos, sem ser uma realidade que interfere na nossa vida, né? Quando de fato percebemos a união das duas coisas, entre a palavra e o sinal sacramental, então vemos que a palavra atinge a nossa vida através do sinal sacramental com o qual nós entramos em comunhão com Cristo, né? Que se apresenta a nós na liturgia através da palavra, né? Eu penso que esse aspecto é fundamental para poder entender o sentido do estudo, porque se eu compreendo qual é o valor, qual é o lugar da palavra na igreja e na liturgia, na vida espiritual de um cristão, aí então eu vou poder compreender melhor qual é o sentido do estudo de toda a teologia, e particularmente do estudo da Sagrada Escritura, né? Quando fala do estudo, da importância do estudo da Sagrada Escritura, o documento do Papa Francisco, essa carta apostólica, chama atenção para duas coisas que se podiam sentir em Jerônimo e que devem ser sentidas também em quem procura estudar a Escritura hoje na igreja, né? A primeira coisa o Papa Francisco coloca em destaque que para Jerônimo o estudo não era simplesmente um deleite como um fim em si mesmo, mas era um exercício de vida espiritual. Eu vou citar textualmente que é melhor. O Papa Francisco diz assim, a certa altura na carta: no estudo, Jerônimo encontra não um deleite efêmero como um fim em si mesmo, mas um exercício de vida espiritual, um meio para chegar a Deus. E assim a própria formação clássica dele ordena-se para um serviço mais maduro à comunidade eclesial. Pensemos na ajuda prestada ao Papa Damaso, no ensino que dedica às mulheres, especialmente do hebraico, desde o primeiro cenáculo no Aventino, onde ele formou a primeira comunidade com essas viúvas e virgens romanas, a ponto de fazer entrar Paula e Eustóquia na luta dos tradutores, e coisa então inaudita, garantir-lhes a possibilidade de ler e cantar os salmos na sua língua original. Então, primeiro ponto, né, Jerônimo vê o estudo não como um fim em si mesmo, mas como um caminho para a vida espiritual, né?
Os próprios estudos clássicos, né, que fizeram de Jerônimo um tão grande latinista, né, a ponto do Cristo aparecer para ele no sonho como juiz, né, e dizer que ele não era cristão, mas ciceroniano, né, mas os próprios estudos da língua latina que Jerônimo tinha, depois o seu conhecimento da língua grega, o seu esforço no aprendizado do hebraico, tudo isso Jerônimo via como um caminho de vida espiritual. Então, o estudo está intimamente conectado com a vida espiritual. Hoje se fala de uma vida espiritual muito subjetiva, sem nenhuma conexão com o elemento objetivo de estudo, de aprendizado, né? E nós sabemos que para vivermos bem a fé é necessário estudar, conhecer, ter clareza. Já São Paulo dizia da importância de darmos as razões da nossa fé, e só podemos fazer isso se procuramos ter um estudo contínuo, objetivo, guiado por verdadeiros mestres, né, de toda a teologia, de todo o conteúdo da fé e particularmente da Sagrada Escritura, que está, de certa forma, muito próxima de nós, porque a todo momento nós lidamos com a Escritura, na liturgia, na pastoral, na oração pessoal, mas ao mesmo tempo distante, né, porque é escrita originalmente numa outra língua, chega até nós através de traduções, escrita num tempo diferente do nosso, 2 testamentos que precisam ser lidos em conjunto, mas o Novo Testamento lançando luz sobre o Antigo. Então, tudo isso torna necessário estudar, mas um estudo que se conecte com a vida espiritual. Depois, um estudo que se torne serviço. E aqui o Papa Francisco chama a atenção para outro aspecto da vida de Jerônimo. Como Jerônimo transformou o seu estudo em serviço, né? Não fez daquilo uma coisa só para si, mas algo a colocar a serviço da comunidade cristã. A certa altura, o Papa diz assim: o estudo de Jerônimo aparece como um esforço realizado em comunidade e ao serviço da comunidade, modelo de sinodalidade também para nós, para os nossos dias e para as diferentes instituições culturais da Igreja, para que sejam sempre, aqui ele cita o Papa Bento, né, um lugar onde o conhecimento se torna serviço, porque sem conhecimento nascido da colaboração e resultando em cooperação, não há desenvolvimento humano genuíno e integral, né? Então, a importância desse conhecimento tornar-se serviço. Então, é muito importante que não só sacerdotes, religiosos, religiosas, mas todo o povo cristão procure enveredar por esse caminho do estudo da teologia, e aqui particularmente estamos falando da Sagrada Escritura, não só para que a sua vida espiritual seja mais objetiva e firmada em elementos mais sólidos, mas também para que esse estudo possa depois tornar-se serviço dentro das comunidades eclesiais, né? Aqui a importância tão grande de que os leigos que podem estudem a teologia, aqueles que não podem formalmente frequentar uma faculdade de teologia, mas que busquem de alguma forma um caminho de um estudo contínuo, para que, penetrando cada vez mais esse universo que é a teologia, esse universo que é a palavra, a vida espiritual possa ser transformada e, consequentemente, possam servir melhor também a comunidade cristã, né? Um terceiro aspecto que eu queria tocar, o Papa fala aqui sobre o trabalho monumental de Jerônimo, que é o trabalho de tradução, né? O Jefferson falava sobre isso, né? Realmente é um trabalho muito difícil, né? Nós recentemente fomos brindados com uma nova edição em português da Bíblia, uma nova tradução oficial da CNBB, que contou com o trabalho de grandes exegetas, muitos conhecidos nossos, próximos a nós, como a professora Maria de Lourdes, né, professora da PUC, leiga consagrada da nossa arquidiocese. E o trabalho de tradução é um trabalho muito árduo e difícil, né? Primeiro porque, como aqui o próprio documento ressalta, o Jefferson falou também, é um trabalho de enculturação, porque é trazer um texto escrito numa outra língua, num outro contexto cultural, num outro ambiente, para o momento presente, para uma outra língua, para um outro ambiente cultural. Ao mesmo tempo, a escritura é um texto normativo, né? Então, o tradutor deve ser um exegeta cuidadoso, porque às vezes na tentativa de atualizar, pode correr o risco de trair o texto bíblico, né? Nem sempre todas as dificuldades podem ser rompidas, porque às vezes um determinado modo de dizer precisa ser conservado e depois explicado para se entender o que de fato aquilo queria dizer no momento em que o texto foi escrito, né? Nem sempre toda atualização é positiva, porque às vezes pode ser uma atualização que trai um pouco o texto, e como se trata da escritura, texto inspirado, um texto normativo, então deve ser um trabalho feito com muita cautela, né?
De fato, quem se dedica a esse trabalho da tradução presta um grande serviço à igreja e faz um trabalho que é muito difícil, porque o Jefferson falava aqui da importância não só de traduzir palavra por palavra, mas é um trabalho também que não basta conhecer a língua hebraica, grega, para se traduzir a Bíblia. É necessário também, e hoje cada vez mais as edições contam com isso, que os tradutores daqueles livros sejam especialistas dentro daquele corpo literário que estão traduzindo. Porque, por exemplo, eu estudo o Antigo Testamento, né? Então eu estudo um profeta do pós-exílio. Então a gente, nem sempre uma mesma palavra significa a mesma coisa antes do exílio e depois no pós-exílio. Os termos vão adquirindo novos significados dentro do período em que foi composto o Antigo Testamento, né? Então é preciso estar atento a isso. Enfim, compreender como um determinado termo pode assumir uma ampla gama de significados dentro da escritura. Então é um trabalho bastante árduo, né? Nas dissertações, teses de doutorado, a primeira coisa que a gente faz é a tradução do texto, né? E é sempre algo muito exigente, porque depende, além de conhecer a língua, passar pelo trabalho da crítica textual, porque a gente lida com um texto que foi originalmente transmitido de forma manuscrita, então precisa se recorrer a essas fontes para se perceber as diversas variantes de um texto, qual delas que pode ser a melhor, e depois fazer esse trabalho de tradução, que já num trabalho acadêmico a gente revê várias vezes durante o percurso, porque à medida em que a gente vai estudando aquele texto, dentro do período em que ele foi composto, a gente vai percebendo como aquele termo pode ser melhor compreendido, né? Imagina isso para todo um conjunto. Por isso que hoje, cada vez mais as traduções são feitas geralmente por exegetas que já trabalham com aquele determinado corpo literário, né? Então, quem estuda profetismo, traduzindo os profetas, quem estuda Pentateuco, traduzindo o Pentateuco, porque a pessoa já está familiarizada com o contexto no qual aqueles textos surgiram e consegue, então, compreender melhor o valor, o sentido de cada termo. E ainda tentando trazer isso para uma forma compreensível para quem vai ler a Bíblia, porque as traduções que são comercializadas são traduções para o grande público, né? Não são traduções onde você pode encher de notas de rodapé explicando a todo momento o significado dos termos, né? É claro que uma boa tradução tem também boas notas, né? Por isso que a gente às vezes recomenda algumas edições de estudo, porque elas trazem boas notas comentando determinados modos de dizer, determinados termos, né? Então isso ajuda bastante, mas numa tradução que é para ser amplamente comercializada, isso não é possível ser feito com tanta minúcia, né? Então, é um trabalho bastante exigente, desafiador, mas é uma grande colaboração para a vida cristã como um todo, né? Porque sem as traduções, as pessoas não poderiam chegar a conhecer e a ter contato com o texto bíblico, né? Muito bom. Então, seriam esses 3 pontos que eu tinha preparado para tocar com vocês. Eu acho que eu já cheguei nos meus 20 minutos, né? Que agora a gente tem o tempo aí para as perguntas, para a participação de todos. Muito obrigado, Padre Fábio. Então, quem tiver alguma perguntinha, pode levantar a mão aqui tem um botão, levantar a mão. Eu não tenho propriamente uma pergunta. Eu gostei muito da apresentação de vocês dois. Apenas me marcou aqui, algumas ideias me marcaram. Primeiro, essa ideia que falou o Jefferson, né, do tradutor como um construtor de pontes, é uma das frases que está na carta. E eu noto que realmente o Papa Francisco tem essa preocupação de que nós sejamos construtores de pontes. Hoje é aniversário dele, por sinal, 84 anos, vale a pena todos rezarmos pelo Papa. Não é fácil carregar nas costas, né, o peso da igreja. É um encargo realmente maravilhoso e penoso ao mesmo tempo. Então é necessário que a gente apoie o Papa com a nossa oração, com a nossa compreensão, com o nosso carinho, com o nosso amor. E o Papa tem essa preocupação de sermos construtores de pontes, porque vivemos numa sociedade, sempre foi assim, não é um problema de hoje, mas a nossa sociedade, talvez hoje, por conta da comunicação, a gente tem muita facilidade de acesso a esse tipo de problema. As pessoas tacam muita pedra umas nas outras, brigam muito. Então, construir pontes é uma coisa que serve não apenas para a tradução da Bíblia, mas para a tradução da nossa própria vida, digamos assim. Eu acho que isso é um ponto importante. Então, claro, São Jerônimo, ele acaba sendo um exemplo
no seu caso específico como tradutor da Sagrada Escritura, mas seria muito bom que todos nós, mesmo que não fôssemos tradutores de nada, pudéssemos também construir essas pontes nas nossas vidas, né? E essa outra ideia que o Padre Fábio falou, né, da sacramentalidade da palavra, é um tema realmente apaixonante, porque, afinal de contas, a vida cristã gira em torno da Eucaristia, e todos que estamos habituados a assistir à missa comungamos da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia nas missas, e então, claro, é um tema importantíssimo, fundamental para um cristão que queira viver de forma coerente a sua fé. E realmente o risco que eu vejo que muitos católicos passam é encarar a Sagrada Escritura como um islâmico encara o Corão, como um protestante encara a Bíblia, muitas vezes, porque nós não somos uma religião do livro. Essa expressão religião do livro está no Corão, e nós não somos isso, nós somos a religião da palavra, a religião do verbo de Deus, somos a religião de Jesus Cristo, a religião de uma pessoa. E, então, claro, a palavra de Deus é para ser ouvida, de modo que o melhor lugar para ouvir a palavra é na liturgia. Tanto que até o Jefferson falava isso, né, essa coisa social, entre aspas, eclesial, ouvir a palavra em comunidade. Ali é que nós somos os melhores ouvintes. Então, de fato, a participação na Santa Missa para ouvir a palavra na liturgia, na liturgia da palavra é fundamental. É o grande lugar, né, de audição da palavra de Deus, é ali na liturgia da palavra. Bem, mas não estou aqui para dar uma nova apresentação, eu só queria frisar esses dois tópicos que para mim me tocaram mais e queria agradecer os palestrantes. E se alguém tiver algum comentário, alguma questão, por favor, fique à vontade. Silêncio total. Nem um cumprimento, gente. Ó, Samuel. Samuel levantou a mão. Boa. Cadê o Samuel? Libera o teu microfone aí. Pessoal, estão me ouvindo, vocês? Sim. Sim. Não, assim, caso de alguém tímido que não queira falar, escreve no chat. Pode ser também. Eu ficaria feliz de vê-los falando, mas não, caso alguém tenha mais vontade de escrever no chat, de repente o Samuel levantou a mão de novo. Tira o mudo, tá no mudo. Será que está escrevendo? Estamos em suspense. Gente. Olha, vocês deixaram os assistentes calados. Estão pensativos, é um bom sinal. É. Mas olha, eu diria uma coisa, realmente vale muito a pena ler essa carta, muito a pena mesmo. Como você falou, né, Jefferson, é uma carta que foi publicada 4 dias antes da encíclica Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti é uma encíclica social, então, claro, no caso da Sagrada Escritura, é algo que nos toca a todos nós, enquanto cristãos, que ouvem a palavra de Deus, né? Então acho que inclusive até pelo tamanho, é muito curto e é muito bonito também, porque conta toda a vida de São Jerônimo, realmente vale a pena a leitura, recomendo vivamente. Também sugiro, quem quiser saber sobre São Jerônimo, ler as 2 homilias do Papa Bento, 2007, se não me engano, dia 7 de setembro e 14 de setembro de 2007. É muito fácil de achar. Vou dar um Google, escreve homilia de São Jerônimo, Bento XVI, então vai direto na Página do Vaticano. Também são, aliás, todas as homilias sobre os pais da igreja do Bento XVI, é muito legal de ler. Bom. Por sinal, uma coisa, vocês chegaram a ler, eu vou botar o link da carta aqui, tá?
Vocês chegaram a ler a carta do Papa sobre São José? Também eu acho que é fundamental. Eu estou até pensando, Jefferson, a gente fazer um curso de josefologia. O que você acha? Eu acho sensacional. Eu que inaugurar uma disciplina eclesiástica, de repente. Eu já estou preparando, viu? Pode ser. Começar pela carta, começar até ir para frente. Samuel, você vai falar ou não? Fala Samuel, dê sinal de vida, Samuel. Você levantou a mão, mas está mudo. Ele está coçando o ouvido, estou pensando o que vai fazer. Será que ele levantou sem querer? O Luiz Cláudio agora. Luiz Cláudio, fale. Ok. Eu não sei se algum dos palestrantes, professores aqui saberiam responder, mas fiquei com a curiosidade de tentar entender quais as razões que esse documento não foi tão divulgado, né? E vocês mencionaram uma série de razões, não sei se saberiam descrever algumas dessas razões. Bom, eu já arrisquei uma resposta, né? Sobre o eclipse dado pela Fratelli Tutti. Eu não sei se o Padre Fábio tem alguma outra percepção. Não, assim, eu não vejo assim, uma razão específica para o documento não ter sido divulgado, né? Eu acho que pode ter sido isso sim, porque logo depois sai uma encíclica que ganha muito mais espaço na mídia, né? Tanto favorável quanto contra, né? Porque agora a gente vive essa polarização, né? Então a gente sempre tem uma manifestação muito favorável e outra sempre muito negativa, né? Eu acho que esse pode ser um fator. Eu acredito que, assim, possivelmente talvez isso, né? Mas eu não vejo um outro motivo assim pelo qual o documento não tenha sido mais divulgado, né? É porque, infelizmente, hoje as coisas acabam ganhando mais projeção quando cai na grande mídia. A grande mídia não tem interesse por um documento como esse, né? Por um documento que fala de sacramentalidade da palavra, que traz à tona a figura de São Jerônimo. A gente sabe que a grande mídia tem interesse naquilo que possa causar alguma polêmica também, né? Então, acaba que o documento não cai na grande mídia e talvez seja um pecado nosso também, né? Porque um pouco talvez justificado pela pandemia, mas não totalmente justificado também, talvez um pecado nosso de não termos mais, assim, no âmbito pastoral, ou até mesmo acadêmico, né? Termos oferecido alguma coisa mais a respeito desse documento, né? Pode ser que, de repente, agora o Centro Dom Vital, né, puxando essa corrente, né? Outros grupos se sintam motivados também, né? A oferecer um estudo mais detalhado para as comunidades, mesmo da maneira como a gente tem tentado fazer online, né? Para que esse texto possa ser mais divulgado, né? Uma vez que a gente deve muito a São Jerônimo, né? Toda uma tradição ocidental construiu-se em cima da tradução que Jerônimo fez da Sagrada Escritura, né? Mesmo que no início também tenha sido polarizado, porque no início a tradução de Jerônimo não foi totalmente aceita, né? Primeiro pelo fato de Jerônimo se voltar para a Veritas hebraica, né? Para a Bíblia hebraica, quando já estava consagrada no mundo cristão o uso do Antigo Testamento grego, da 70, né? Mas depois São Jerônimo, a tradução de Jerônimo torna-se amplamente divulgada e toda uma sociedade, um pensamento ocidental vai se construir em cima disso, né? Então a contribuição dele é imensa, não só para a teologia, mas para a cultura, para a iconografia, para a arte, uma série de coisas, né? O contato com o texto bíblico foi possível graças à tradução de Jerônimo, né? Então, enfim. Mas eu acho, o Luiz Cláudio e também os outros, assim, eu não vejo grandes motivações. Eu acho que talvez possa ser isso, sim. Talvez a proximidade com a Fratelli Tutti e talvez uma falha interna nossa, né? De não divulgarmos mais, de não promovermos mais o estudo desse texto. Eu acho que o Luiz Cláudio levantou a mão de novo, não sei, apareceu para mim ele e o Samuel. De novo. Sim, João Carlos, seu microfone está mudo. Obrigado. Então, essa carta saiu faz 40 dias, né? Então, eu acho que ainda estamos com tempo. E eu acho até legal que o Jefferson, né, tenha proposto isso aí, do Centro Dom Vital comentar, à luz até desse parágrafo que o próprio Padre Fábio leu, da carta, quando fala das instituições católicas
formativas, essas instituições que trabalham com a cultura, ou seja, os centros culturais católicos, que o pessoal chama de CCC. É importante, no fundo, eu acho que até é interessante o Dom Vital trazer isso, porque é uma reflexão do Dom Vital acerca da sua missão. E essa carta justamente está destinada a quem está metido na lide acadêmica, quem está metido na lide cultural, entendeu? Então, eu acho que está curtindo o efeito dela. E às vezes é assim mesmo, um documento que é maravilhoso pode levar alguns anos até chegar no chão de fábrica, até mudar alguma coisa. Eu acho que o Papa Francisco aí abriu para a gente um belo canal, cabe agora nós explorarmos, né? Porque também não adianta muito parafernália, muita barulheira na mídia, se nós mesmos não lermos, uma semana depois todo mundo já esqueceu, assim como a própria Fratelli Tutti. O pessoal falou a beça, mas eu queria ver quem que leu de fato até o final, entendeu? E eu acho até que seria importante, até o próprio Centro Dom Vital, trabalhar também em cima da Fratelli Tutti, sei lá. A gente precisa realmente se debruçar sobre esse documento. Sim, aproveitando o gancho do João, primeiro eu queria dizer que quem me chamou a atenção foi o próprio João Carlos Nara, ele que me chamou a atenção para esse documento, né? E segundo que eu pretendo, a partir do ano que vem, fazer mais conferências, mais mesas desse tipo, sobre outros documentos papais, né? Com certa frequência. Eu tenho esse planejamento para 2021, né? Seja os conhecidos e, sobretudo, desconhecidos, né? Às vezes o que a mídia não divulga tanto são pérolas mais preciosas do que a gente pode imaginar, né? Enfim, é um planejamento para 2021, tanto das novas do Papa Francisco, tanto das antigas. Não tem nenhum tipo de preconceito temporal, não. É isso que eu tinha para dizer. Sobre uma coisa que eu digo para os meus alunos, quando eu dou aula no Masterclass, sobretudo, é assim, de vez em quando, dá uma clicada no Vaticano.va e fuxica lá, gente. Eu acho que eu sempre falo isso. Vai lá ver uma homilia, o Papa, o que ele falou na quarta-feira, no Ângelus. Eu acho que ainda falta essa curiosidade, né, de muita gente. Mesmo assim, isso é só algo inicial, né? Um debate acadêmico. Então, como eu digo, o Centro Vital tem que ser semi-acadêmico, né? Fazer um debate que seja aberto a todos e que mantenha seriedade acadêmica. Isso também depende das instituições, dos chamados CCCs, que eu nem sabia quem é essa sigla, mas se um CCC não toma essa responsabilidade para ele, eu acho que ele está falhando em algum ponto, na minha opinião. Assim. É isso. Eu acho que o Samuel, ele reabriu, ele botou o nome dele. Oi. Samuel agora vai falar. Oi, eu estou sendo visto como Samuel, seria isso? Sim, Samuel Corren. Não, esse nome é o nome do meu filho. Sim. Não tem como saber. Alexandre Metelo. Olha, é um prazer imenso estar com vocês, tá? Eu sou formado em filosofia pela Faculdade de São Bento, sou teólogo batista e também advogado, sou formado em letras e pedagogia também. Então, assim, me sinto honrado, tenho recebido muitos convites via e-mail, né, do Centro Dom Vital, e nunca entrei numa exposição, achei de fato uma exposição maravilhosa, e eu gostaria de colocar uma pimentinha nessa sopa. Espero participar outras vezes com vocês, tá? Eu amo estar entre os católicos, participar de debates, conversar. Tenho muitos amigos, fiz muitos amigos lá na Faculdade de São Bento. Dom Anselmo é uma pessoa que eu admiro muito. Ali, muitos professores maravilhosos, né? Bom, o que eu gostaria de colocar é o seguinte. Primeiramente, perdão, porque eu estava aqui. Quem é este Samuel? Será que sou eu? Né? Agora, eu... o pai do Samuel e do Azaf são gêmeos de 8 anos de idade. Aí eu cliquei aqui e falei, deve ser o meu filho. Alguma coisa deu errado na conexão, na hora de conectar, eu devo ter me conectado através do e-mail dele. Bom, o que eu gostaria de perguntar, tanto para o Padre Fábio, também para o Jefferson, é o seguinte: a gente consegue estabelecer limites entre o que é atualização, o que é contextualização e o que é adequação de linguagem?
Eu acredito que nós estamos vivendo hoje um certo perigo. Eu digo isso até como teólogo batista, né? Eu fiz o meu doutorado pelos Estados Unidos, numa faculdade chamada Fuller, e lá já se discutia sobre essa questão, né? Sobre contextualização, adequação de linguagem, né? E atualização. Porque existe hoje uma corrente doutrinária falando, né, que a Bíblia Sagrada ela está desatualizada e que ela precisa ser revista de alguma maneira, né? E aí algumas correntes estão surgindo, né, pregando que precisaríamos rever alguns textos e dar uma nova interpretação, uma nova roupagem, porque a Bíblia Sagrada estaria eivada de uma forte tradição. Alguns até acusam, né, Jerônimo, dizendo uma tradição católica muito forte, né, uma tradição, digamos assim, da igreja muito forte, que isso impediria naturalmente a inserção de outras classes consideradas excluídas, e em função disso teríamos que dar uma atualizada. O que os senhores pensam sobre isso? Eu amei aqui a exposição do Padre Fábio, né, bebi na fonte dele. Eu quero ouvir vocês, João, também. Estou gostando muito. O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu vou responder que a pergunta vai ser mais talvez um pouco rápida, comparado com o que o Padre Fábio pode vir a dizer. Pelo menos eu acho. Esse negócio de rever a Bíblia é tornar a palavra de Deus de acordo com aquilo que a gente quer. A gente tem um objetivo, para alcançar esse objetivo, a gente vai lá e faz uma adequação. Né? Eu acho que a palavra de Deus ela não é maleável nesse sentido. Ela pode ser maleável com a situação interna de cada pessoa. Mas ser maleável, constrói-se um objetivo, constrói-se uma agenda e transforma a palavra de Deus para entender essa agenda, isso beira a má fé, para não falar outras coisas. Eu acho que é isso. Agora, entender o contexto no qual ela foi escrita, ela foi ditada, o contexto da época em que ela foi produzida é rico e ajuda a entender melhor. Agora, fazer essa agenda e modelar a palavra de Deus para entender a agenda que você quer atingir, eu acho que isso no mínimo, má fé ou macaratismo, não sei. Enfim, é isso só que eu tenho para dizer. Padre Fábio? Eu vejo assim, uma coisa é explicar o texto no seu contexto e fazer uma atualização da mensagem. Outra coisa é a própria tradução. Porque como se trata da tradução de um texto inspirado normativo, então para nós é importante o que de fato está escrito ali, né? Com aquelas palavras que estão escritas ali. Porque aí a gente entraria num problema difícil, né? Por exemplo, recentemente a gente viu a atualização de uma edição atualizada da obra de Monteiro Lobato, tirando partes que foram consideradas racistas, discriminatórias, né? Mas é a obra do Monteiro Lobato, assim, eu não estou nem avaliando se é certo ou errado, mas é a obra dele, não um texto normativo inspirado na regra de fé. Imagina se eu vou lá no texto do Gênesis e modifico, coloco só Adão, coloco só Eva, entende? Ou tiro os patriarcas, ou tiro as matriarcas, ou então mudo coisas que Jesus disse no Evangelho. Então, assim, eu estaria mutilando o texto bíblico, né? Então, isso é muito complexo, no trabalho de tradução. Claro que a tradução deve ser um esforço para tornar o texto compreensível hoje, né? Então, por isso que é um trabalho árduo, como a gente falou aqui, mas ela deve ser uma tradução que respeita, mas de modo o mais possível, o texto original, né? Por isso que é um trabalho difícil, né? Outra coisa seria, a partir dessa tradução, explicar o texto no seu contexto e fazer o esforço de atualizar a mensagem, né? Para torná-la compreensível hoje, diante de outros problemas, diante de outras situações que nós encontramos, né? Não com o intuito de mudar o que o texto bíblico disse, mas pensando como que aquele texto bíblico pode iluminar novas situações que vão aparecendo, né? Penso que aí seria um outro esforço, né? Mas não na tradução em si.
Porque nós já vimos isso e fica muito ruim, né? Porque você acaba mutilando o texto que é normativo, que é inspirado. Aí é um problema. Se não fosse um texto inspirado, já seria uma traição ao texto, né? Mas eu acho assim, né? Não sei. Eu não sou formado em tradução, mas, por exemplo, eu conheci um tradutor e ele traduzia o Shakespeare. Então, quando ele encontrava alguma coisa muito difícil, ele simplesmente modificava, colocava alguma coisa que desse rima. Me disse isso. E eu achei assim, aquilo um trabalho de traição, entende? Então, assim, enfim, acho bem complexo isso. Mas se tratando da escritura, mais ainda, né? Mais ainda, né? Então, porque é texto normativo inspirado, né? Então, complexo essa questão. Não sei se ajudou a trazer alguma resposta, Samuel, enfim. Ajudou muito, muito bom. Eu poderia só fazer um adendo rápido? Sim. A meu ver, é importante que a gente sinta um incômodo com a Sagrada Escritura. Ela não pode vir ao encontro dos nossos desejos. Ela realmente tem que nos surpreender, inclusive com esses estranhamentos que nós podemos sentir diante de textos mais duros. Eu acho que isso é salutar para nós. É algo que cura a nossa visão de mundo, digamos assim. A gente aprende a ver o mundo com os olhos de Deus. Por outro lado, tem um grande helenista brasileiro, que é o professor Henrique Murástico, que já está aposentado. Ele foi um grande professor de grego e ele recebeu o doutorado por notório saber. Ele tem uma gramática de grego. Era um homem realmente superior, assim, um homem erudito e tal. Para vocês terem uma ideia, como é que ele sabia o significado das palavras? Ele desmontava a palavra, tirava o sufixo, o prefixo, as desinências, e a partir delas ele recompunha o significado da palavra. Ele não precisava consultar dicionário. É impressionante a capacidade dele, o conhecimento que ele tinha da língua. E o professor Henrique Murástico, ele dizia que as palavras nunca perdem o seu sentido. Elas podem adquirir novos, mas os sentidos primigênios permanecem. Eu acho que isso é importante porque muitas traduções pecam porque tentam embutir na própria tradução a interpretação. Mistura catequese, mistura pregação com o texto. Então, por exemplo, quando a Bíblia da CNBB traduz gentio por pagão, com o argumento de que o povo que lê não sabe o que significa gentio, tem dois erros aí. Primeiro, porque a palavra pagão não é sinônimo de gentio. E depois, porque se o povo não sabe, que ensine ao povo. Não é na Sagrada Escritura que se deve embutir uma palavra que não está lá, que não significa aquilo que está se dizendo, e causa uma confusão. Você, no fundo, depois, numa aula, você tem que desfazer o erro. Eu acho que, beleza, uma coisa é contextualizar. Eu até dou um exemplo, no livro de Ruth, os nomes dos personagens significam coisas que têm a ver com a história. Então é legal, você põe o nome, vírgula, coloca entre parênteses, entre colchetes, em itálico, o que significa aquele nome. Você está contextualizando, mas você não está mudando o texto, entende? O ruim é quando muda. Mas, graças a Deus, as traduções elas são aperfeiçoáveis. Esses probleminhas que vão aparecendo de tradução, o negócio é ir limando, ir corrigindo, ir melhorando. É sempre um esforço. Mas a gente nunca deve perder de vista que as palavras mantêm os seus significados originais. E eu acho o seguinte também, esse tema hoje é sensível por conta da ideologia de gênero. Por exemplo, essa resistência em entender Deus de forma masculina, querer pensar em Deus como um ancestral, em vez de pensar em Deus como um pai, entende? O próprio Papa Bento, no livro Jesus de Nazaré, ele fala, olha, se a Bíblia revela que Deus é pai e não mãe, é porque tem algum sentido nisso. Talvez se Deus tivesse se revelado como mãe, nós seríamos induzidos ao panteísmo. Revelar a Deus como pai cria uma certa distância que é própria da transcendência de Deus. Embora próximo, Deus é transcendente. Então, assim, não foi à toa que Deus se revelou como pai, embora tenha entranhas de mãe. A Bíblia também usa esse tipo de imagem. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as escolhas são feitas na base de ideologia do cara que está traduzindo. E não no sentido católico realmente que deveria estar lá por detrás, né? Então, erros pode haver, falhas nas escolhas, mas isso não é problema. Eu acho que são coisas que a gente pode aperfeiçoar, a gente pode melhorar. E é sempre uma batalha, é sempre um desafio. A Bíblia não desafia só o seu leitor, mas também o seu tradutor, né?
Jefferson, está na hora? Tem uma perguntinha da Valéria, não sei se o Padre Fábio já viu. Você viu aí, João? Do Mar Morto. Padre Fábio, não vi. Não vi. Diz aqui, ó, até que ponto os manuscritos do Mar Morto vão contra a Vulgata? Perdão, para mim pulou um pouquinho o que você leu. Até que ponto os manuscritos do Mar Morto vão contra a Vulgata? Os textos encontrados... Não tem... não é que os textos... Não tem isso, que os textos do Mar Morto vão contra a Vulgata. Os escritos do Mar Morto, eles foram importantes porque nos colocaram em contato com uma tradição manuscrita muito antiga. Porque até então nós tínhamos o manuscrito completo do Antigo Testamento hebraico, que é o Códice Leningradense, que é do século XI. O Códice de Alepo, do século X. E depois nós tínhamos manuscritos parciais que remontavam ao século VI, século IV. Né? Isso se tratando da Bíblia hebraica, né? Já que falou de Qumran. Qumran nos colocou em contato com, por exemplo, com o rolo do profeta Isaías do século I a.C. Então, nos colocou em contato com uma tradição manuscrita muito antiga. Né? Então, Qumran foi importante porque quando você pega um rolo de Qumran, uma cópia do livro de Isaías, e compara com os manuscritos posteriores, você vê que, embora haja variantes, essas são mínimas, se nós pensarmos numa tradição manuscrita onde é muito comum haver variantes num texto. Né? Vários problemas podem gerar variantes textuais, né? Alguns propositais e outros acidentais, quando se está copiando um texto bíblico, e qualquer texto manualmente. Por isso, todo mundo que estuda alguma obra literária que passou por uma tradição manuscrita tem que se valer de uma edição crítica que compara a tradição manuscrita para tentar se estabelecer o que seria o texto original, vamos dizer assim. Então, Qumran foi muito importante nesse sentido. E também nos colocou em contato com outros textos não bíblicos, que é o que nós chamamos de intertestamento, é aquilo que surge entre o final do Antigo Testamento e o início do cristianismo, que foi muito importante para entendermos a evolução de determinadas concepções religiosas, não só Qumran, mas outros escritos do deserto da Judéia, né, nos colocaram em contato com pensar no desenvolvimento próprio da apocalíptica, de determinadas concepções, angelologia, demonologia, concepções messiânicas, que é importante para entendermos o plano de fundo sobre o qual o Novo Testamento surge, é escrito, né? Mas não que Qumran haja uma discordância com a Vulgata propriamente, porque ali nós estamos pensando na tradição manuscrita hebraica, né? E não na tradução disso para o latim feita por Jerônimo depois, né? Bem, pessoal, eu acho... Bom, João, eu queria só falar uma coisinha sobre tradução. Eu queria, só para caminhando para o encerramento, tradução, seja no que for, ela pressupõe interpretação e objetivo. Então, não se pode ter a inocência de ir à tradução e beber da fonte original. Isso não existe. Tá? Obviamente, se espera algo próximo disso. Eu queria dar 3 exemplos muito distantes. Primeiro, eu entrei em contato com uma tradução do século XVI da Regra de São Bento. E o tradutor deu a ideia dele usar a palavra religioso, porque os religiosos São Bento. Quando São Bento escreveu, essa concepção não existia. Não tem essa palavra religioso na Regra de São Bento. E o tradutor colocou. Aquilo tem uma intenção e tem um objetivo porque estava em reforma a Ordem de São Bento do século XVI e usou isso como estratégia. Tá? Isso é um exemplo. Então, o outro exemplo é um exemplo mais recente. Companhia de Jesus. Eles traduziram as constituições dele, que são a regra dele. E eu achei a palavra carisma. O carisma de Santo Inácio é uma coisa desse tipo. Essa palavra carisma não era utilizada no século que foi escrito as constituições. Ela foi uma coisa que os jesuítas atuais colocaram lá. Porque eles entenderam que aquilo expressava melhor. Eu achei que não expressa nada de melhor, né, por vários motivos. E uma outra que todo mundo conhece é a consagração da Nossa Senhora, que era coisa de propriedade, passou a ser, como é que é? Filho. Não usa mais ser vossa coisa de propriedade, você usa alguma coisa de filho, eu nem estou conseguindo lembrar. Então, isso não é gratuito, isso tem toda uma ideia por trás. Não estou nem discutindo se essa ideia é válida ou não, mas as traduções, elas têm um objetivo que devem ser, deve ter em vista isso.
tá? Não só na Bíblia, mas também em qualquer outra coisa. Eu dei 3 exemplos aqui que são exemplos católicos. Regra de São Bento, Constituições Jesuíticas e a Consagração da Senhora, né? As pessoas, eu lembro que uma vez eu automaticamente eu falei propriedade vossa. Nossa, 3 pessoas no mínimo fuzilaram com o olhar, né? Ou seja, há um contexto, há uma intenção de usar certas palavras. Então, por isso que o Padre Fábio falou, é muito interessante quem quer estudar, buscar textos que tenha nota e rodapés, que você tenha essa consciência e tenha uma coisa em mente, o Papa falou. Tradutor é a condição de ponte, para ligar uma coisa ou outra. Agora, a forma como a ponte é construída, o Papa falou, mas é uma coisa que a gente vê. Como é esse construtor, que material ele usou para chegar aonde, né? Enfim, a gente pode filosofar e usar essa metáfora também para a gente, como o João Nara conseguiu pegar um gancho aí nos primeiros comentários dele. Só queria deixar esse registro. Tradução tem objetivo e tem ideologia e tem técnica, e, enfim. Era isso que eu queria comentar, né? Comentar o meu comentário, não sei. É isso. Alguém tem mais algo para falar ou complementar? A gente já... Não querendo expulsar, não, mas também animar, né? Vocês falaram um pouco. Não? Vamos lá, então, né? Sim, acho que... Parabéns. Obrigado, Luiz. Obrigado. Voltem sempre, tá? Por favor. Quem não tem o e-mail, depois avisa por e-mail para receber nosso comunicado, o Facebook... A gente precisa de público, por vários motivos que o João Nara sabe muito bem, mas a gente precisa do apoio, e a forma de apoiar o centro é participando e divulgando. Então, muito bem. Queria agradecer, então, ao Padre Fábio, Jefferson, todo mundo aí presente. Acho que foi bastante proveitoso. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Nada, gente. Tchau, boa noite. Espero vê-los e um bom ano e um Santo Natal para todos. Igualmente. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.